Boa noite, queridos telespectadores. Hoje estamos aqui para mais um programa do Introspectismo com o Dr. Celso Schaeffer e Clayton Luiz. Hoje quero te questionar sobre o arbítrio livre. Esse termo que o Dr. Celso desenvolveu dentro do introspectismo tem um significado muito profundo. Porque você pode estar interferindo no arbítrio livre de uma pessoa, fazendo com que ela faça o que você acha ser melhor para ela. Mas se você faz isso, você apenas está acumulando pesos e pode até mesmo interferir no destino da pessoa e pegar karmas que não são seus. E o outro lado do arbítrio livre é você não estar o exercendo na sua vida. Você pode ser aquela pessoa que vai para onde a boiada for, mas você não pode ser assim, porque isso te faz ser conduzido para a mente coletiva. Então, use seu arbítrio livre corretamente e não queira ajudar ou interferir na vida de outras pessoas, pois cada um tem a sua designação divina e veio para o mundo fazer o que precisa ser feito. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de hoje, vamos falar sobre uma coisa que é muito importante na nossa vida, que é a questão do trabalho. E qual é a diferença entre trabalho e o que nós compreendemos como função espiritual, ou seja, a missão. Primeiramente, é importante a gente entender um pouco qual é a origem da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela deriva da palavra tripalho. Tripalho é um instrumento de tortura que era utilizado na antiguidade. Através dessa ferramenta chamada tripalho, pessoas e animais eram presas, seja para marcação ou até mesmo como instrumento de tortura. Gradativamente, essa palavra tripalho começou a ser utilizada nas culturas e começou a ser relacionada ao trabalho, visto que os escravos ou até mesmo outras pessoas acabavam sendo presas a uma ação, presas a uma rotina da qual para elas era uma forma de tortura. E aí então as ações passaram a ser chamadas de trabalho. E aí a gente pode perceber também o porquê que o trabalho até hoje é entendido por muitas pessoas como tortura, quando as pessoas estão de fato presas a uma ação que não é de acordo, que não é gratificante, que não é realizadora. Aí ela realmente se torna um trabalho, uma tortura. Mas nós no introspectismo acreditamos que todo mundo não deve apenas trabalhar ou proporcionar um trabalho, mas as pessoas devem encontrar aquilo que nós compreendemos como função espiritual. Veja bem, a palavra função, ela deriva do latim functus, e functus é uma palavra que literalmente representa a ação, a função, seria functus, o para que alguma coisa está aqui, para que uma coisa serve, né? Ela realiza o quê? Daí justamente surge a palavra defunctus, que é aquilo que não tem mais função ou que já exerceu a sua função. Daí a palavra defunto, que é utilizada hoje para referir-se aos mortos, não tem mais função ou já cumpriu a sua função. Quando nós falamos de função espiritual, nós estamos, portanto, falando daquilo que tem ainda a ser feito, de qual é a função, o que você deve exercer, para que você de fato serve. E quando nós perguntamos o para que você serve, nós temos que entender então que existe um algo a ser feito, existe um projeto, existe um todo que precisa do seu trabalho, que você deve funcionar para isso. Se você não tem entendimento da sua função nesse movimento maior, você vai ficar o resto da vida apenas trabalhando e literalmente sofrendo, preso a uma tortura. Então, nesse programa de hoje, juntamente com o Dr. Celso Schaeffer, nós vamos tentar fazer com que você entenda a necessidade da função. Tudo no universo precisa funcionar, precisa proporcionar alguma coisa. E nesse sentido, o trabalho não é apenas uma produção, uma tortura, uma rotina, mas sim, literalmente, a nossa existência, a nossa vida está relacionada e é dependente daquilo que nós fazemos, da função que exercemos nesse mundo. Boa noite, Dr. Celso.
Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. É um tema bastante importante, o trabalho, né? O functus e defunctus. Então, quando nós não fazemos nada, quando nós não trabalhamos, Cleiton, então é defunctus. Nós somos defuntos. Não temos função, né? Exatamente. Isso é muito importante. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para o nosso escritor, o apóstolo Paulo. Paulo, ele diz o seguinte: quem não trabalha, que não coma. Isso é uma regra. Então, nós vemos nas famílias que sempre tem os encostados, aqueles que não trabalham. Então, aquelas pessoas que não trabalham, é uma engrenagem na família que não está funcionando e o todo está comprometido porque uma simples engrenagem não funciona. Agora, se a pessoa está doente, está tudo bem, mas tem pessoas saudáveis que perderam o estímulo ao trabalho. E nós temos que entender que, como seres humanos, nós fomos enviados no planeta Terra para fazer a diferença. E para fazer a diferença, nós temos que dizer a nós mesmos por que nós viemos aqui no planeta. E nós viemos com a missão dual. A missão de alma e a profissão. A profissão nos dá o meio de vida, nos dá o pão de cada dia, nos dá a qualidade de vida, e dentro da profissão nós temos também a missão. Feliz daquele homem, daquela mulher que compreende que o trabalho não é de fato uma tortura, é uma função espiritual. Quando a pessoa compreende isso, ele produz na empresa com um entendimento que ele é uma peça universal naquela empresa. E ele vai produzir muito mais do que aquilo que ele recebe para produzir. Porque ele não está trabalhando para a empresa X ou para a empresa Y. Ele está produzindo, está trabalhando para o desenvolvimento do universo, né, Cleiton? Exatamente. Essa é a consciência que faz com que o trabalho seja leve e nos possibilite a prosperidade, né? Muitas pessoas, inclusive, acabam, muitos jovens, melhor dizendo, quando tem que, chega numa determinada época, tem que descobrir com o que vai trabalhar, escolher o vestibular que vai fazer, qual é o curso que vai optar, e muitas vezes eles não têm referência para escolher algo que é tão significativo. E o que a gente percebe muitas vezes é que esses jovens, na necessidade, na obrigação de definir um trabalho, de definir uma profissão, acabam levando em consideração o status daquela profissão, o salário que ela vai ganhar, o plano de carreira, uma visão exatamente pragmática de se eu vou conseguir trabalhar pouco, ganhar muito, e se eu vou conseguir fazer carreira nisso. Essa pessoa não estaria de fato entrando no engodo do tripalho, ela está se condicionando numa tarefa que depois ela não vai dar conta, porque isso não vai satisfazer a sua essência? Exatamente. Nós temos duas formas de nos conduzirmos aqui na matéria. Primeiro é uma jornada da mente. A mente racional, ela racionaliza e ela quer, a mente racional, ela quer saber quanto vai ganhar, quanto que essa profissão vai me render financeiramente no futuro. Quanto que a jornada da existência, a pessoa busca compreender como ele funciona nesse universo e qual é a área que ele é útil. Então nós temos que descobrir, Cleiton, qual é a nossa função. Tudo na vida tem uma função. Se nós temos uma função aqui no universo, e o universo só é o que é por causa de nós. Nós é que fazemos esse universo através do nosso trabalho, através da nossa dedicação. Se você olhar para as cidades, asfalto, por exemplo, quem inventou asfalto? Quem inventou a energia elétrica? Nós estamos aqui falando num estúdio de TV no Paraná e chega ao alcance do mundo todo. Quem descobriu essas tecnologias? Foram pessoas que compreenderam a sua função no universo. Mas se nós olharmos aqui para a nossa realidade, para a sua casa, para a nossa casa, para
para a nossa vida cotidiana. E é muito bom, Cleiton, nós trazermos a visão do introspectismo para a vida real, né? Para a realidade do dia a dia, do cotidiano. Eu quero falar agora com você, meu querido amigo, amiga, telespectadora que está nos assistindo. Dá uma olhada na sua casa. Quanto defunctos tem aí? É roupa que não te serve mais, é calçado que não serve mais, é chinelo que arrebentou a tira, está guardado. Não é? Exatamente. Isso paralisa o movimento da engrenagem da prosperidade. Ele vira defunctos. Aquilo que tinha uma função, não existe mais função. E fica guardado ali como se estivesse velando aquele objeto que perdeu a função. Isso é, na verdade, uma doença de acumuladores, né? E isso é muito comum na sociedade. Uma outra questão extremamente interessante e profunda é sobre alimentação. Vamos supor que alguém vai no mercado e compra uma dúzia de bananas. Qual a função da banana? Alimentar as pessoas daquela casa. Agora, eles compram a banana, deixam lá na cesta, apodrece as bananas, junta mosquito e depois vai para o lixo. Então, aquele dinheiro disponibilizado para a compra da banana perdeu a função. Profanou o sagrado daquele dinheiro disponibilizado para comprar as frutas que apodreceram. Então, em algum momento na sua existência, na nossa existência, nós também somos seres humanos, estamos sujeitos ao erro, poderá nos fazer falta. Porque nós permitimos que o dinheiro disponibilizado para comprar as frutas, que serviria para alimentar o nosso corpo, perdesse a função. E talvez daqui a 8, 10 anos, o nosso corpo tenha uma necessidade de cálcio ou algum outro nutriente que aquela banana deveria ter suprido, Cleiton. São coisas simples, sim, mas extremamente importantes, né? Exatamente. E a compreensão da função é uma palavrinha tão simples, né? A função, mas é um entendimento tão significativo na existência, porque nós temos função, assim como tudo que nós possuímos tem função, e compete a nós que essas coisas funcionem, porque no universo as coisas têm que funcionar. Tem que funcionar. Então, se por exemplo a pessoa tem uma dezena de roupas lá que não usa, ela não está tendo, a roupa não tem função, e eu como proprietário, eu também não proporciono que essas roupas funcionem, ou seja, eu não dou para ninguém, também Sim. não uso e deixo aquela energia concentrada lá. Isso também está fora de ordem, não é mesmo? Veja, Cleiton e telespectador. O Cleiton falou ali das roupas que não servem mais no guarda-roupa, que está em desuso, está em defunctos. Vejam, o dinheiro disponibilizado para aquelas roupas, ele cumpriu a função, que foi comprar as roupas. A roupa, a função dela é vestir o corpo. Agora, se não serve mais para honrar o sagrado atribuído àquele valor que nós compramos a roupa, para honrar o sagrado das pessoas que plantaram o algodão, que produziram a roupa, que venderam a roupa, essa roupa tem que seguir a sua função. Ir para outras pessoas que precisam vestir daquela roupa. E quando nós fazemos esse movimento da engrenagem da vida, a prosperidade, que é energia, ela começa a se mover. E se nós guardamos sapato que não serve mais, que não está mais na moda, né? Roupa que nós não nos sentimos bem. Se nós guardamos isso, nós damos um comando para o movimento sincrônico das engrenagens da prosperidade para de funcionar. Tem uma função. Agora, qual a engrenagem da prosperidade é fazer o quê? Funcionar a prosperidade e trazer dinheiro com abundância. Agora, se nós paramos essa engrenagem, ela vai ser paralisada, Cleiton. Falando sobre alimentação que é jogado no lixo. Se você joga 7 grãos de arroz de manhã, quando vai lavar o arroz para cozinhar, 7 de meio-dia e 7 à noite,
Numa vida de 70 anos, você desperdiça 170 quilos de arroz. Ou seja, a função do seu trabalho, a função do seu dinheiro, que era comprar o arroz, que a função era te alimentar, vai para o lixo. Isso vai fazer falta mais cedo ou mais tarde, Cleiton. Exatamente. Assim como também nossos dons e nossas capacidades, quando não utilizadas, né? Da mesma forma. Da mesma forma. Nosso tempo acabou e amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. Chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada pela sua audiência. Convido vocês também a entrar em contato conosco para maiores dúvidas e informações. Nos sigam também em nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Gratidão e até amanhã!